Olá, eu sou o André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, as autoficções de Odisseu na Odisseia de Homero. Madame Bovary sou eu. A famosa fala de Gustave Flaubert, o escritor francês do século XIX, autor do clássico Madame Bovary, talvez seja um bom ponto de partida para se discutir a ideia de autoficção e a sua relação inusitada com a Odisseia de Homero, um dos grandes épicos da antiguidade. Num primeiro momento, a fala de Flaubert aponta para a identificação possível entre o romancista e os seus personagens, ou mais precisamente para a identificação entre o romancista e o seu personagem central. Mesmo numa narrativa em terceira pessoa, como é o caso de Madame Bovary, e mesmo numa história sobre uma mulher elaborada por alguém do sexo masculino, como não pensar nas fontes reais e imediatas que alimentam a ficção, ainda mais a ficção realista? Como não pensar no texto enquanto um reflexo direto ou indireto do seu criador ou da sua criadora? No livro saído em 1961, A Morte da Tragédia, o crítico George Steiner afirmou que, ao contrário do homem clássico, o homem romântico, o tipo de artista surgido há mais de 200 anos, é um narciso em perseguição e afirmação exaltada da sua única identidade. No mesmo livro, Steiner disse que toda arte clássica, a arte anterior ao romantismo, empenhava-se no ideal da impessoalidade, para separar a obra da contingência do artista, mas que o romantismo almeja o contrário, porque na imaginação romântica a expressão invariavelmente tende para o autorretrato. Sim, ainda somos todos românticos. Talvez nunca tenhamos sido tão românticos quanto agora. Steiner, no seu livro, queria falar especificamente do drama clássico e do autor que aí é, por natureza, elusivo, ou seja, escorregadio e inapreensível, um autor que deseja desaparecer e que, portanto, é muito diverso do modelo que admiramos e cultivamos na nossa modernidade e pós-modernidade. Mas mesmo assim, mesmo com Steiner querendo falar de outro tema, nós podemos utilizar seus dizeres para pensar em como, nos dias de hoje, a exacerbação da nossa sensibilidade tão autocentrada, mais do que simplesmente apontar para possíveis identificações entre autor e personagem, ou para o tão conhecido subjetivismo projetado largamente na nossa poesia, deu origem a um subgênero narrativo popular, cujo combustível é abertamente a própria vida de quem escreve, a autoficção. Rigorosamente falando, a autoficção é uma narrativa em primeira pessoa, na qual o narrador tem o mesmo nome do autor. Seu objetivo é combinar autobiografia com liberdade de criação. Firma-se com o leitor o pacto de que o autor vai relatar a sua própria vida em trechos ou na íntegra, mas sem historiá-la com absoluto rigor factual, antes se permitindo aquelas liberdades próprias da escrita criativa. Ou seja, no final das contas, o autoficcionista flerta com os papéis de cronista, autobiografista e romancista, não sendo nenhum deles exatamente. A existência reconhecida desse formato novo, autoficção, já há algumas décadas pelo menos, pode assim ser tomada como uma espécie de confirmação sob uma feição nova do individualismo narcísico surgido em fins do século XVIII, como Steiner apontou de passagem em sua obra. Mas a autoficção, apesar da definição que apresentei, está longe de ser uma realidade textual simples. Ela se desdobra em inúmeras direções, comporta diferentes graus e formatos, e no final extrapola o próprio texto impresso, porque depende de dados extratextuais que também fazem parte da relação leitor-obra. Estou pensando, por exemplo, no posicionamento que o autor em geral assume publicamente em relação ao seu texto, e o modo como esse é apresentado no ato da publicação. São elementos que afetam a recepção, porque a leitura não se dá no vazio. A obra pode ser vista como mais ou menos fantasiosa, mais ou menos verdadeira, mais ou menos polêmica, ou esses aspectos podem ser simplesmente ignorados, ou os conceitos de verdade e ficção podem variar de cultura para cultura. O fato é que, para além de termos a simples constatação nome do narrador igual a nome do autor, no tradicional formato em primeira pessoa, e um ponto equidistante entre fato e fantasia, podemos ter na autoficção variadas combinações. Pode haver a ficcionalização do nome do personagem e das muitas situações que atravessa, ficando ainda assim mantida para o público a ideia de que se trata de uma narrativa alimentada pela realidade do autor. Há os casos em que o autor se inclui como observador de uma história alheia, que ele narra quase como um repórter, sem descartar o dado ficcional, mistura entre jornalismo e literatura que teve como um de seus expoentes Truman Capote, com o seu
livro A Sangue Frio, em inglês um non-fiction novel, um romance de não ficção. Aqui, com o objetivo de traçar um paralelo entre a autoficção e o Odisseu da Odisseia, me interessam especificamente nesse universo amplo e talvez inclassificável algumas modalidades da combinação verdade e mentira. Provisoriamente pensei em 4 tipos de autoficção, distintos entre si, de épocas e culturas igualmente diferentes. A primeira forma seria aquela em que o autor nega a presença no texto de verdades factuais pessoais, no intuito de criar um universo puramente ficcional, mas sem sucesso, uma vez que o alter ego é facilmente detectado. Um exemplo possível seria o nosso Lima Barreto, com seu romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de 1909. É bom registrar que essa sua dificuldade em separar criação e vida foi vista com maus olhos pela crítica, como uma limitação na sua atividade. A segunda forma seria aquela em que o autor, ao contrário, nega a princípio a presença de mentiras e invenções, imaginando que a sua narrativa, ainda que operando com uma elaboração que é claramente ficcional, seria verdadeira. O melhor exemplo aqui é o da série Minha Luta, em 6 volumes, do norueguês Karl Ove Knausgaard. O relato foi contestado por pessoas envolvidas na narrativa antes mesmo da publicação, produzindo controvérsia à época do lançamento a partir de 2009 e obrigando o autor a trocar os nomes reais de alguns personagens. O terceiro tipo de autoficção seria aquele em que o autor assume a mistura deliberada de verdades e mentiras sem traçar uma fronteira clara entre o que aconteceu e o que foi inventado e, dado importante, mantendo o seu personagem central anônimo. Exemplo recente é o romance Maternidade da canadense Sheila Heti, de 2018. Finalmente, há aquele quarto formato em que aquilo que se apresenta como memória fidedigna é pura ficção, subgênero chamado, pelos que denunciam essa fraude editorial, de fake memoirs. Porém, os autores, em defesa própria, preferem qualificar esse procedimento de ficção biográfica. Exemplo famoso é Misha, uma memória dos anos do Holocausto, de Misha de Fonseca, pseudônimo de Monique Devaille. O livro saiu em 1997 e foi inicialmente recebido com aclamação, tornando-se um best-seller, para depois ser desmascarado como engodo. Estou tratando aqui essas obras muito livremente como autoficções pelo simples fato de, no momento dos seus lançamentos, ou na recepção posterior, a relação entre vida pessoal e ficção ter sido um elemento abordado por leitores e críticos, ou pelos envolvidos, mesmo que essa relação problemática não tenha sido colocada abertamente pelos autores. A autoficção, nesse sentido, mais que uma categoria desprovida de problema, toca no cerne das fronteiras movediças que separam a experiência do criador dos resultados da sua criação. Por um lado, quem escreve é sempre, inescapavelmente, parafraseando o batido Fernando Pessoa, um finge-dor, um inventor, um ficcionista, porque a literatura não é o mesmo que a realidade, é sempre outra coisa, algo construído, mediado pela linguagem e suas regras e convenções, por mais naturais e espontâneas que elas pareçam a cada tempo e a cada cultura. Por outro lado, e esse lado nunca deve ser desprezado na atualidade, o criador, ao escrever, ao construir com palavras e apenas com palavras, finge ou ficcionaliza a partir da dor que ele ou ela deveras sente, ou seja, vale-se da experiência vivida enquanto propulsor essencial do trabalho. Esse conceito, portanto, pode ter alguma utilidade quando pensamos em Odisseu, que não é, claro, um escritor, mas um exímio narrador em primeira pessoa. Mais do que isso, é alguém que fala constantemente do seu passado na Odisseia. Nela existem, como se sabe, 2 grupos de narrativas do herói nesse formato. Temos no piolo do poema, entre os cantos 9 e 12, aquelas aventuras que Odisseu conta aos feácios, o chamado apólogo, e na segunda metade do poema, em diferentes momentos, penso aqui especialmente nos cantos 14 e 19, as histórias que Odisseu inventa para seus interlocutores em Ítaca, disfarçado já de mendigo. Tradicionalmente, elas são vistas como antagônicas. O apólogo traria a mais pura verdade sobre o que Odisseu vivenciou nas suas perambulações pelo mar Egeu, na sua volta de Troia, enquanto o segundo grupo de histórias seria tão real quanto a sua identidade de velho pedinte.
Só que em Homero as coisas não são tão simples assim. Para começar, é fácil perceber que as mentiras ditas pelo Odisseu Mendigo, além de serem, no geral, muito mais verossímeis que as passagens bastante fantasiosas do apólogo, são em seus detalhes moldadas em alguns elementos oriundos desse mesmo apólogo. São alomorfos seus, como diz Irene de Jong, autora do mais importante comentário ao poema. O resultado disso é duplo. Em primeiro lugar, essa ficção dita em Ítaca acaba por não ser tão ficcional assim. Através das bases que estruturam algumas das mentiras em questão, que já conhecemos a partir do apólogo, Odisseu quer sinalizar para o leitor que a sua ficção é em certa medida autobiográfica, que ele, o herói astuto, está ali presente por detrás da máscara do estrangeiro errante. Por outro lado, e esse é o segundo efeito, ainda que esse movimento reforce o dado factual do apólogo em que se baseia, não deixa de, paradoxalmente, contaminar as verdades ditas antes aos feácios, porque Odisseu mostra ser um habilíssimo mentiroso, capaz de convencer qualquer um do que diz. E eu lembro aqui que nenhum amigo sobreviveu para confirmar o que ele relata. Sim, há passos externos da narrativa principal que confirmam pontos narrados pelo herói no apólogo como sendo reais. Seriam reais o encontro com o Ciclope, o gigante de um olho só, e o episódio do gado do sol, por exemplo, quando seus companheiros mataram os animais sagrados e acabaram morrendo por isso. Mas conforme alguns estudiosos apontaram, não há como negar o lado mais retórico do apólogo, isto é, o fato de que ele está a serviço da sedução dos feácios e da construção da imagem de quem narra. Odisseu depende da não deles para voltar para casa. Em outras palavras, por detrás da autobiografia do apólogo, não há uma ficção presente, ao menos na forma como essa narrativa é organizada e apresentada, nas suas ênfases e nas suas escolhas, no que ela prefere omitir, no que prefere não contar à sua audiência, no uso que faz dos muitos discursos diretos, no trabalho, enfim, do herói como um verdadeiro editor de si mesmo. Não é o caso de dizer que Odisseu assume para si e para nós que o apólogo é, ainda que em parte, ficcional. Homero não toca nessa questão. Os feácios apenas louvam e se encantam com a beleza da sua história. E como eu disse, aquelas aventuras comprováveis externamente pelo narrador do poema meio que estendem a verdade para o conjunto do apólogo, em bloco, sem que nós notemos. Porém, dada a astúcia que caracteriza o herói, é possível pensar em como ele controla editorialmente tais dados factuais, e como esse próprio controle é, sim, pelo menos do nosso ponto de vista contemporâneo, um indício de ficcionalização. No final das contas, seria possível afirmar que a ideia de autoficção, mais que uma categoria moderna da escrita literária, talvez seja em germe a ferramenta a serviço da construção de uma imagem em primeira pessoa, da autoimagem de quem fala de si. Acima do entroncamento impreciso entre falsidade e realidade, essa imagem, em certo sentido, certamente num nível psicológico, é sempre verdadeira, como uma verdade na figura do Odisseu que emerge da rememoração dos piores momentos da sua vida, por mais editados que eles sejam. Ou como a verdade nas minúcias dos diálogos e dos eventos do dia a dia relatados por Knausgaard na sua série épica Minha Luta. Apesar da empreitada ter mais de 2.000 páginas e, pela sua enorme abrangência no tempo, não se sustentar somente como registro factual. Só que o Odisseu, narrador da Odisseia, não é um autor romântico, um autor do nosso tempo. Como personagem que se volta sobre si mesmo, pode ser antes um protótipo ou um arquétipo dessa nossa autoindulgência narrativa, do narcisismo pelo qual nos moldamos em frente ao espelho. O que ajuda a entender o fascínio maior que a Odisseia tem exercido desde o século XIX e a própria relação fecunda que esse épico estabeleceu com a forma moderna do romance. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.